Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o Rodrigo do canal O Viajante no Mundo e hoje eu e a minha família estamos aqui em Oslo, na capital da Noruega. A gente está super animado para conhecer essa cidade e eu vou compartilhar tudo com vocês, todos os passeios que a gente fizer, os valores. Então já não esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e vamos lá! A gente vai passar o final de semana por aqui. Eu e meu pai estamos naquele hotel lá no Scandic. E as minhas tias e a minha prima estão nesse aqui ao lado. Daqui a pouquinho eu mostro os nossos quartos. Eu e meu pai estamos aqui na portaria do hotel delas, esperando por elas. Ó, elas, good morning! Animadas para Oslo? Animadíssimas, preparadas para conhecer Oslo, que é maravilhosa. Esse aqui é o nosso hotel, o Scandic. A gente vai ficar de sexta até segunda-feira, 3 noites. Eles estão entrando ali. Tá eu e o meu pai nesse hotel. Nós pagamos por 3 noites $600, que dá mais ou menos uns R$3.300. E o nosso hotel fica bem nessa praça, que é uma praça central aqui de Oslo. Lá no final é o Palácio Real, inclusive. A gente hoje e amanhã vai fazer o passeio com esses ônibus aqui do City Sightseeing. O nosso é o segundo lá. Esse aqui é de uma outra marca. Esse aqui é o caminho que o ônibus vai passar por diversos pontos turísticos. A gente pagou 400 coroas norueguesas, que dá mais ou menos uns R$200 por 2 dias de uso desse ônibus, por 48 horas. Que horas que a gente sai? Daqui a 15 minutos. Pode entrar então. É no outro ônibus. Segurem ela. Ah, não. Presta atenção. Segurem a velha. Lá na Dinamarca... Segurem a velha. Ô tia Rose, vem cá lá na Dinamarca. A gente alugou um ônibus desse e a tia Rose caiu, tadinho, ó. É verdade, agora já ela tá é passando machucado, é. É porque eu não prestei atenção que tinha um degrau atrás. E eu fui direto, entendeu? Por isso quando a gente vê, a gente tem que sempre estar olhando. A gente, como tá em turma, Vai na vai festa. assim brincando, conversando e acaba tropeçando. É, mas deu tudo certo, então tomem cuidado, pessoal. Agora a gente vai parar na primeira parada, que é um parque bem grande que tem aqui em Oslo. E a gente acabou de chegar aqui no Vigeland Park. São mais de 300 mil metros quadrados de área verde. O parque aqui é muito bonito e conta com mais de 200 esculturas idealizadas por Gustavo Vigeland. Ele dedicou praticamente toda a sua vida aqui à construção dessas esculturas. E todas essas esculturas traçam aí a história humana, do nascimento, a velhice, passando pela juventude. Nessa primeira avenida aqui do parque tem 58 figuras de bronze em tamanho natural. Muito legal. Algumas curiosidades sobre a Noruega é que ela tem uma das cargas tributárias mais altas do mundo, cerca aí de 50-60% de tudo que os noruegueses ganham vai para o estado, mas claro que isso é revestido, né, em saúde, educação, segurança. A Noruega também sempre aparece nos países com mais qualidade de vida no mundo, de melhores países para se viver. Essa é a escultura mais antiga do parque. Foi a partir dela que tudo começou, em 1920, se eu não me engano. E aí a escultura fez tanto sucesso que a prefeitura pediu para o escultor continuar fazendo as obras aqui no parque. E o ponto alto aqui do parque, com certeza, é esse monólito que tem 17 metros e tem mais de 121 figuras humanas entrelaçadas, esculpidas num só bloco de pedra, como vocês estão vendo. E essa obra pesa 180 toneladas e demorou 5 anos para ser construída. A coluna é composta por corpos de várias idades que se amontoam, sugerindo aí as mais variadas interpretações. Segundo o que eu li, aqui estão a ressurreição do homem, a repetição do ciclo da vida, a luta pela existência.
pela ótica de Freud, o símbolo fálico. E o parque é muito bonito e a gente tem pego dias lindos. A gente veio em junho, hoje é dia 24, o clima está muito gostoso, a temperatura agradável, escurece bem tarde. Então uma dica que eu daria é, se fosse vir para cá, para os países nórdicos, que geralmente faz muito frio, venha nessa época aí do verão, finalzinho da primavera. Agora, um ponto negativo aqui do parque é que a gente só viu um banheiro, e mesmo esse banheiro é pago, custa 20 coroas norueguesas, cerca de 10 reais, ou seja, caro como quase tudo aqui na Noruega. Ó, ali tem um restaurante, aí aqui do lado tem o toalete, o segundo que a gente encontrou, 15 coroas norueguesas, cerca de 7,50 reais. E a gente veio dar uma volta aqui nessa área portuária de Oslo. Tá rolando show de drag por causa do mês do orgulho gay, junho. E a gente parou aqui nesse restaurante para almoçar. Ó, aqui estão alguns dos preços. A gente pediu uma pizza, 2 pizzas na verdade, né? O preço de uma pizza é 249, 239 coroa norueguesa, que dá aí uns 125 reais. São os pratos principais, sobremesa. Aqui é o cardápio com as bebidas. Ó, só para ter uma ideia, um vinho 132, que dá uns 70 reais, uma taça. Um chopp 99, dá 50 reais, tudo é bem caro. Chegaram aqui as nossas 2 pizzas, essa de Parma e essa de 4 queijos. O pessoal ficou meio decepcionado com o tamanho, né? É isso, Paula? É isso que tem hoje. Tem Para agora. E agora a gente está subindo aqui na fortaleza de Oslo, chamada Arkeschus. Essa fortaleza aqui sempre desempenhou um papel fundamental na proteção da capital norueguesa. Aqui da fortaleza também tem uma vista linda aqui da cidade. Para visitar essa parte externa da fortaleza é gratuito. O que tem que pagar é se quiser visitar a parte interna. Tá bem quente, agora à tarde, são 4 da tarde, tá fazendo aí uns 25 graus, eu acho. Chegando aqui na Opera House de Oslo, logo aqui em frente, o pessoal já está na água, curtindo aqui o calor do verão aqui da Noruega, que dura bem pouco, né? Esses dias quentes. Welcome. Isso são as saunas, né? Uhum. Aqui tem sauna e no inverno, agora também, né? O pessoal faz sauna e depois pula na água gelada. E dá para subir aqui no teto da ópera até o último andar. É o que vamos fazer. Os velhinhos já cansaram, né, Paula? Só os jovens agora. Foram para casa, quer dizer, pro hotel descansar. E aqui de cima dá para ver boa parte de Oslo. Pessoal pegando uma praia, entre aspas. É uma praia, né? E agora a gente está indo visitar o museu do Edvard Munch. Olha que lindo o edifício onde abriga o museu. O museu fica bem ao lado da Ópera de Oslo. O ingresso é 160 coroas norueguesas, cerca de 80 reais. Para estudante é 150 reais. Vamos lá, Paulo, entrar? Vamos. E a gente parou para almoçar antes de entrar efetivamente ali no museu.
Aqui é tudo bem caro, ó, eu pedi esse sanduíche aqui que deu cerca de R$80, só o sanduíche. O da Paula foi cerca de... Foi 95 coroas, né? Dá uns R$50, né? É, 50 pilas. Pedaço de pão seco. E a coca é R$30, 60 coroas norueguesas. Tudo caro. E aqui no último andar do Museu do Manche tem um restaurante, um Sky Bar. Tem essa vista aqui linda da cidade, da ópera. E agora são 9 e pouco da noite. O sol aqui nessa época em Oslo costuma se pôr 11 e pouco. É uma vibe muito legal. E esse edifício aqui é o Parlamento, sede da Assembleia Nacional da Noruega. O edifício foi construído em 1866. No final aqui da rua dá para o Palácio Real, muito bonito. E deixa eu mostrar o nosso quarto. Estamos no 404. Ó, o quarto é confortável, não é grande. Opa, mas para nós dois, para mim e para meu pai, tá bem confortável. Chegando aqui tem as duas camas, ali 2 bidês, a mesa, cadeira, outra mesa, outra cadeira ali. Aqui a nossa vista. A praça principal fica bem para lá, umas 2 quadras. Agora o ar-condicionado aqui é central. A gente tem que pedir para deixar mais frio ou mais quente lá na recepção. Isso foi uma coisa que eu achei mais ou menos. À noite eu senti um pouco de calor. Aqui tem um espelho, aqui tem um frigobar, ali embaixo o cofre, a pia e aqui o chuveiro. Essa aqui é a recepção do hotel. Tem mais toda essa parte aqui. Bonita o hotel, né, pai? É uma rede grande aqui da Escandinávia, esse hotel. Presente na Suécia, na Dinamarca. Aqui eles sempre disponibilizam um mapa aqui da cidade de Oslo, com as principais atrações turísticas. Ó, aqui é o Palácio Real e o nosso hotel tá bem aqui, bem na área central. Hotel 8.2 no Booking e 8.2 no hotéis.com. A gente comprou no hotéis.com. Foi isso, papai? Foi. A temperatura hoje aqui em Oslo, ó, 25 graus. Isso porque são 10 da manhã. Agora a gente está indo ali tomar o café da manhã, que é muito saboroso. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Peguei um waffle com queijo, presunto e esse queijo norueguês, que ele tem doce, tem gosto de doce de leite, é bem gostoso. A gente ficou aqui de sexta a segunda-feira e os 3 dias foram dias quentes. Durante a tarde fazia bastante calor, até nem imaginava que seria tão quente. A gente trouxe roupa de frio um pouco, casaco, agasalhos e praticamente nem usou. E o povo daqui é assim mais seco, não é muito simpático, né, pai? O que tu achou? Bem seco, nada simpático. Agora a gente está indo para o aeroporto de trem, indo embora, mas muita gente também aqui é bem grosseira. A gente foi pedir informação ali para comprar os tickets. O cara bem grosso, não fazem questão de ajudar, eles veem que você está com dúvida, aí é mesmo que eles dificultam. Então assim, é complicado, mas a gente respira fundo e vai. A gente agora está indo para a área de embarque. E aí, família,
Gostaram de Oslo? Qual é a sua... Não. Tudo ladrão aqui. Sim, bom. Não, a cidade é linda, Bonito, porém cidade linda. eles não Dão nenhuma informação pra correta. gente. Não São dão os um sorriso São ignorantes, grosso. grosso, não vem para Isso essa deixa a cidade gente nunca mais. chateado. Deixa a gente bem chateado. triste, porque no Brasil todos são muito bem Mas a gente recebidos. soltou um verbo pra esses noruegueses, não foi? Foi. Agora, Nós soltamos o verbo já. chegando aqui, eles trataram bem a gente mal e a gente já falou que lá no Fora Brasil que- a gente não é tratado assim. Fora foi embora, que eles essa enrolaram a cidade gente, né? Que a gente teve que pagar mais. Então em várias situações. Então essa ideia de que O Brasil, na Europa é tudo correto, que eles respeitam tudo, não é bem assim. Uma coisa que eu já venho fazendo há bastante tempo é não só reclamar da gente, é nos valorizar também, porque eles também não são perfeitos, estão bem longe disso. E não é porque é só país do primeiro mundo que é tudo certo, não é. Eles têm tantos defeitos como os nossos no Brasil. E a Fomos gente tem que valorizar o roubados num nosso táxi povo. chegando na Suíça. Depois fomos Fala pra roubados. câmera. Fomos roubados no táxi chegando na Suécia. E por Estocolmo. pouco não fomos roubados em Estocolmo. E Então- aqui também já me pegaram. Então fiquem ligados e mudem o mindset aí, porque o Brasil tem muita coisa É boa muito bom, e os europeus não são todas essas maravilhas, maravilhas, não. Tudo tem os dois lados. Todas essas 7 maravilhas do mundo. Agora a gente está entrando na área de embarque para seguir viagem de volta pro Brasil, pro nosso querido Brasil. É.